defender a mulher que é bom, nada. Chamar a atenção do filho que é bom, nada. Agora, falar do Bolsonaro, ai, que saudade. Né? Final de semana, né, durante a agenda aqui em São Paulo, na mesma cidade, na cidade de São José dos Campos, Lula comparou Jair Bolsonaro a um ditador africano com quem evitou falar durante um almoço para não ser fotografado ao lado dele. O petista se referiu a Bolsonaro como o cidadão. Vamos ouvir o trecho desta porcaria. Nesse 1 ano e 6 meses, eu tinha algumas coisas importantes para fazer e uma delas era recuperar a imagem do Brasil no mundo. Vocês sabem que nós passamos um período em que ninguém queria vir aqui e ninguém queria receber as pessoas lá. Ou seja, o Brasil ficou uma espécie de paira, sabe, em que não era bem-vindo. O cidadão, quando chegava numa reunião, todos os presidentes iam se afastando para não cumprimentar. Isso acontece. Uma vez eu fui na África almoçar e tinha um presidente de um país que era chamado de ditador. E não sei quem da minha assessoria colocou a minha cadeira para sentar do lado do ditador. E o jornal O Globo o tempo inteiro com a máquina maior do que essa desse rapaz daqui, olhando para ver se eu ia sentar perto do ditador. Pois eu não almocei, fiquei em pé para não tirar a fotografia. Não tirei a fotografia, mas também não almocei. Bem, o cidadão que estava aqui era assim, ninguém queria recebê-lo. Bom, na sequência, a Lula Lelé defendeu a relação do seu governo com as ditaduras da Venezuela e da Nicarágua, comandadas respectivamente por Nicolás Maduro e Daniel Ortega. Vamos ouvir esta maravilha. Todo mundo gosta do Brasil e o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elegem o presidente que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado. O que o Brasil ganha e o que o Brasil perde nessa relação. Ô, Geisiane, é engraçado, né? Ele ficou, aí ele sentou, não almoçou agora. Com Maduro ele senta no colo até. Ele senta no colinho, né? Exatamente. Aí você não entende. Ele foi para a África para almoçar. Achei engraçado que o Brasil virou um paira, né? Aí na época da Covid ninguém queria vir para o Brasil, né? Óbvio, ninguém estava viajando, o aeroporto estava fechado. Como é que ia fazer isso aí? Mas como é que se explica? Não, tudo isso é uma pergunta retórica, tá? Como é que se explica? Não se explica essa montanha de merda. Não, desculpa, porque o valor disso e de merda, a merda é mais valorizado porque a merda ainda aduba o solo. Não prejudica a imagem do nosso país. Exatamente, enquanto que essa fala não serve para nada. Para absolutamente nada. Olha, você pegou o ponto que eu ia começar a fazer aqui o meu comentário, né? É importante a gente lembrar que o Lula sempre foi ali do Foro de São Paulo, que é aquela organização que a esquerda falava que era uma fake news do Olavo de Carvalho, que não existia, que era uma teoria da conspiração e que reunia ditadores da esquerda, né? Porque a gente sabe, aliás, é importante a gente dizer isso, né? Ditador e esquerda é um plano. A gente sabe que todas as ideias à esquerda sempre vão levar para o totalitarismo, isso desde Karl Marx, quando lá atrás ele fala a respeito de ditadura do proletariado, que a gente sabe que não é do proletariado, né? São dessas pessoas que têm o poder e o dinheiro nas mãos. Então, assim, ele sempre teve proximidade com os ditadores. É importante a gente lembrar de novo a nossa audiência que ano passado o Nicolás Maduro, que era proibido de entrar no nosso país durante a gestão do Bolsonaro, por motivos óbvios. Nicolás Maduro, ele é um ditador, inclusive tem escândalos de tráfico de droga, tem escândalos de abusos sexuais, de estupros de mulheres, tem escândalos de opositores ao regime venezuelano que simplesmente desapareceram, sumiram, e essa pessoa foi recebida com honras de chefe de Estado aqui no nosso país assim que o Lula assumiu o mandato dele. Então ele sempre teve muita proximidade com os ditadores.
ditadores, afinal de contas, ele é um também. Ele não é mais porque ele ainda está tentando ali colocar o poder, né, na mão dele. Mas ele sempre teve esse projeto a longo prazo de ditadura dentro do nosso país, dentro do Brasil. Então, é um discurso completamente incoerente. Aí, na sequência, de novo, isso me incomoda bastante nessa gestão lulista. Ele não consegue governar fora desse fantasma do Bolsonaro. Notem isso. A economia vai mal, Rio Grande do Sul segue devastado e não é feito nada por lá. E aí ele se alia com MST, que é movimento terrorista, é um movimento violento, é um movimento armado, típico de ditador que se alia com esse tipo de movimento. E, ao mesmo tempo, ele fica governando em cima desse fantasma de que aqui era um fascismo, de que aqui era uma ditadura, quando não era. Quando o Bolsonaro tinha, sim, boas relações, o Brasil tinha, sim, boas relações. E isso não é taxado por nenhum jornal da velha imprensa como fake news. Vejam só vocês, porque não é um dado da realidade dizer que o Brasil não tinha boas relações internacionais. Inclusive, quando estourou a guerra da Ucrânia e da Rússia, o Bolsonaro teve bastante jogo de cintura, porque dependia da Rússia, a agricultura brasileira depende dos insumos que vêm de lá. Então ele tinha bastante jogo de cintura para lidar com essa situação, ao passo que o Lula disse que sentaria todo mundo numa mesa de bar e tomaria cerveja e um gradado de cerveja resolveria o problema da guerra. Então a gente sabe que é um discurso incoerente. Quem sempre teve proximidade com regimes ditatoriais, lembra daquela entrevista da Playboy há muitos anos atrás, sim, em que ele elogia. Ele fala assim, o Adolf Hitler tem aquela coisa que eu admiro no homem. E tem aquela coisa de que ele vai lá e faz. Isso foi a fala dele na revista Exatamente, Playboy. sempre teve essa proximidade. E aí, só para mais uma vez refrescar a memória da nossa audiência, que com certeza está atenta, o TSE proibiu a gente de falar no período eleitoral de que o Lula tinha proximidade com o Daniel Ortega, de que o Lula tinha proximidade com o Maduro e com essas ditaduras todas ao redor do mundo. E a gente sabe que os escândalos de corrupção que aconteceram aqui, que com certeza foram os maiores escândalos de corrupção do Ocidente, pelo menos nessa nova história da ciência política, muito dinheiro ou seja, dinheiro do bolso do trabalhador brasileiro, ia para financiar essas ditaduras aí ao redor aqui da América Latina, ao redor do mundo. Então, quem é ditador é o Lula, né? Aí se você vê, né? No Brasil viveu uma... É interessante que, sob um ditador, o ditador não pôde ser reeleito e tiveram que fraudar as eleições para o Lula ganhar. Porque eu vou repetir aqui o que eu digo sempre, repetirei sempre que puder fazê-lo, para que ninguém esqueça. As eleições de 2022 foram fraudadas. E não estou falando de urna. Não quero nem chegar perto da urna. Por que a eleição de 2022 foi fraudada? Porque a lei eleitoral ela é muito clara ao estabelecer que resoluções do TSE só podem ser feitas até o dia 7/3 do ano da eleição. Se a eleição de 2022 foi regida através de despachos, então sigilosos, do ministro Alexandre de Moraes, foram regidas por uma resolução de 20 de outubro de 2022, portanto, uma resolução 7 meses mais tarde que o final do prazo legal para resoluções do TSE, foi uma eleição fraudada. A lei diz, a lei estipula, a lei põe a data, a lei coloca 7 de março. Mas aqui no Brasil valeu uma resolução de outubro. Tá claro, é só pegar, basta saber ler. Se você não é analfabeto, você vai ver, realmente, a resolução só pode ser feita até dia 7/3. E se a eleição foi regida por uma resolução de outubro, é que ela foi fraudada. Ela valeu através de uma resolução ilegal. E mais ilegal ainda, porque mesmo que ela seja feita dentro do prazo, ela não pode extirpar direitos e nem criar condenações que não estejam já previstas em lei anterior, aprovada até o ano anterior ao do pleito eleitoral. E tudo isso foi tratorado. Então precisou-se dar um golpe, precisou-se fraudar uma eleição para a democracia vencer? Ou seja, tudo estava dentro da Constituição até então, Luiz Arthur Nogueira. Então precisou-se fraudar. Lembra aqui, vou deixar claro, não estou falando de urna, não quero nem saber de urna. Só estou falando de calendário. A lei fala 7 de março
Veio uma resolução em outubro, 7 meses depois. Não pode valer, mas valeu. E aí? Que país vai querer fazer negócio com o Brasil? Um Brasil que o presidente afaga o MST, que é um grupo criminoso, um presidente que é amigo de ditadura, e se é amigo de ditador, você vai emprestar dinheiro para as ditaduras, a ditadura não vai te pagar. Quem é que vai querer colocar dinheiro aqui? Pavinato, quem deveria zelar por uma eleição justa e honesta? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Quais são os principais ministros que integram o TSE? Entregam bem entregue ainda. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo não está zelando, trazendo para a economia, é o que eu já disse aqui 1 milhão de vezes, o Supremo hoje é a maior fonte de insegurança jurídica para os negócios aqui no Brasil. Os estrangeiros têm medo de investir no país, principalmente a longo prazo, porque eles sabem que a regra do jogo pode ser mudada a qualquer momento e que o Supremo Tribunal Federal não vai honrar a Constituição. Esse é o grande problema. Isso gera insegurança jurídica, gera perda de negócios, consequentemente, menos crescimento econômico. E eu queria lembrar também, Pavinato, que domingo agora, dia 28, teremos eleições aonde? Na Venezuela. Ah, sabe o que a democracia falou? Que domingo ela não vai. Um padre Washington. Bonito, hein? E aí, alguém quer falar sobre a chamada do Lula chamando o Bolsonaro de ditador? Eu acho que uma frase que a gente pode dizer: acuse do que você faz e chame-o do que você é. É o Lula que anda com os ditadores, é o Lula que abraça Maduro, é o Lula que recebe Daniel Ortega no Brasil e faz jantares, e faz festa, e faz banquetes para os ditadores. E ele, como o Geisiano disse, não esquece Bolsonaro. Pauta o governo dele inteiro falando em cima de Bolsonaro. Deve sonhar com Bolsonaro, deve ter um amor platônico. Eu achava que era pelo Tarcísio, porque ele reclama que o Tarcísio não vai nos encontros dele, mas eu tô achando que é pelo Bolsonaro. E há pouco tempo, Maduro disse que, se não eleito, vai ter guerra civil e banho de sangue no país da Venezuela. É com essas pessoas que o Lula faz relacionamento. São com essas pessoas que o Lula conversa, que o Lula faz negócio, que o Lula empresta dinheiro, que o Lula faz aliança política. É ao lado de ditadores que ele anda. E aquela frase também: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se é ao lado deles que ele quer caminhar, se é com eles que ele quer fazer negócios, se é com eles que ele quer ter relações políticas e entre países, então ele também é um ditador. Qual é a frase? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu vou dobrar a aposta. Diga com quem tu dormes, que eu te direi quem és. E não sou eu que estou falando nada, é o próprio filho dele, ele que vem e desminta o rapagão. O rapagão. Vai, professor. Cara, olha, eu estou encantado com tudo que eu ouvi aqui. Estou encantado, porque é maravilhoso você ter a possibilidade de ainda existir na sociedade brasileira um grupo de pessoas que tenham coragem de falar e falar a verdade, tal qual ela se apresenta ou tal qual a realidade é para a sociedade brasileira. Eu vou complementar algumas coisas apenas. Olha que fato interessante. Ele disse que o Bolsonaro tornou o Brasil um pária internacional. Eu vou até fazer uma coisa que você disse ali, que ele sonha com o Lula. Eu até dou uma dica para ele. O Lula sonha com o Bolsonaro. Vou até dar uma dica para ele. Caso ele não consiga ser reeleito presidente da República, ele pode até tentar uma vaga lá como jornalista lá na Cultura. Porque parece que ele dorme, sonha com o Lula também, com o Bolsonaro também. É impressionante. É isso mesmo. Mas olha, como é que foi feito isso de tornar o Brasil um pária internacional, segundo ele? Primeiro, o Brasil não foi pária internacional durante o governo do Bolsonaro. Pelo contrário, o Brasil acenou para o mundo que ele queria entrar nas regras mais claras de uma economia concorrencial, uma economia com defesa do empreendedorismo e uma economia que tinha todos os parâmetros necessários para entrar numa OCDE. Tanto que a Argentina, que por causa do Macri já estava avançando na OCDE, houve um recuo e os Estados Unidos passou a querer apoiar o Brasil, dizendo: não, é possível que isso aqui dê algum samba para a gente colocar o Brasil na OCDE. Qual é a importância de ter o Brasil na OCDE? Primeiro, ele tinha que renunciar a algumas cláusulas da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, como privilegiado, preferencial, porque tem um país em desenvolvimento. Ele estaria renunciando a isso, mas em compensação, receberia tecnologia, receberia investimentos, receberia parcerias de negócios mais do que os outros países, porque faz parte do clube daqueles que seguem os mesmos princípios.
princípios. E a gente viu muito bem o que o vice-presidente quer de tecnologia para o Brasil. Né? Não é a nossa opção de desenvolvimento, é tecnologia. Daqui a pouco ele vai ressuscitar a Indusbras. Que maravilha. Nós vamos fazer radinho de pilha. O que mostra o nível dos dois, porque quando aí a gente vai ser a garota propaganda, ela vai dar o rádio assim para alguém de presente. Lembra do Genival Lacerda? Quando um cara fala que não é o presidente ou não é a política que determina o rumo do desenvolvimento, não significa que ele não sabe o que é ser político, não sabe o que é ser vice-presidente. Ele deveria abandonar o cargo e voltar para casa, porque é exatamente a política pública e um programa de governo que define o rumo de desenvolvimento de um país. Foi o que o Alckmin falou naquele momento, dizendo que não, eles não tinham, não era a política que define o rumo do desenvolvimento. Mas só para concluir a questão do que o Bolsonaro estava fazendo... O programa de governo não devia perguntar para o vice, né? Devia perguntar para a primeira-dama. Nesse caso, é bem claro. Segundo o Luiz Cláudio Lula da Silva. Mas é exatamente... Mas é exatamente isso, deveria perguntar para a primeira-dama. Mas olha só, aí o Bolsonaro, ele não isolou o Brasil. Muito pelo contrário. O Brasil recebeu investimentos, o Brasil continuou sendo visto como um país querido, tal qual esse senhor fala. O Brasil continuou sendo visto como um país não apenas para possibilidade de investimentos, mas como parcerias estratégicas, porque essa era a aposta que se estava fazendo com o novo governo que estava entrando lá. Parcerias estratégicas de longo prazo. O que o Bolsonaro fez? Conseguiu, na guerra da Ucrânia, uma proeza: separar governo de Estado. Como assim? Como o Estado, ele foi na ONU e disse: somos contra a guerra da Ucrânia e houve uma invasão da Rússia. Que coragem! Como governo, eu vou negociar porque eu não posso quebrar meu agronegócio. Por qual razão? Porque o meu agronegócio é o que garante o nosso PIB. Foi lá na Rússia e foi na Bielorrússia, que é, na realidade, o principal fornecedor de... Como é que é o nome daquele negócio? Fertilizantes. É o principal fornecedor, não é nem a Rússia, é a Bielorrússia. E é muito malquista internacionalmente. Negociou tranquilamente. Mesmo Bolsonaro tendo anunciado para o mundo que ele era pró-americano e que ele condenava aqueles regimes políticos. Ele anunciou várias vezes. E ele enfrentou a pressão da própria mídia brasileira, que o tempo todo ficava cobrando esse posicionamento, e ele não podia, justamente por causa dessa negociação. Como é que você vai negociar? Mas o Lula também enfrenta a oposição da mídia. Não, o mais assustador, Pavinato, foi maravilhoso. Me dá um elogio. Foi maravilhoso quando a gente entrou. Por quê? Porque a mídia, sabe o que a mídia dizia? Como é que o Bolsonaro pode negociar com o ditador da Bielorrússia? O que o Bolsonaro dizia? Eu estou criticando toda essa guerra aí, mas eu tenho um problema maior. Eu não posso fazer com que o meu país quebre e que o meu povo passe fome. E vou negociar. Não foi o Brasil. O Brasil não foi pária. O que tentaram fazer, que é o inverso do que fazem agora. Não é párea, ele falou paira. Paira, ele falou paira. Falou paira internacional. Meu Deus do céu, paira internacional. O que tentaram fazer? Isso foi com o apoio da mídia internacional e com a mídia nacional. Por quê? Porque tem as harmonias, as associações, as parcerias. A mídia nacional brifava a mídia internacional para falar mal do Bolsonaro. Onde o Bolsonaro chegava, já tinha uma brifada, seja para a autoridade, seja para a própria mídia, para dizer: esse cara é tosco, esse cara é isso, esse cara é ditador. E aí ninguém queria chegar perto dele, mas todo mundo queria chegar perto do Brasil. O Bolsonaro sofreu durante 4 anos o maior surto de bullying do mundo. Ele recebeu bullying de todo lugar que ele ia, porque a mídia nacional, junto com a mídia internacional, sacaneou com ele do momento em que ele acordava até o momento que ele ia dormir. E tinha uma diferença: o Bolsonaro ia lá pro Palácio da Alvorada, botava o cercadinho lá e recebia todo mundo, em especial aqueles que falavam mal dele. Esse senhor não faz isso. Só vai em local em que ele é bem quisto, ele é bonitinho. E quando vai uma jornalista faz pergunta torta, a Gessi dá um murro no peito que vale a meu Deus. Exatamente. E ninguém fala nada. Já do Lula, e eu encerro, já o Lula é diferente. O que eles fazem? Ficam falando bem desse senhor, porque a mídia internacional e a nacional pode estar comprada, não posso afirmar, suponho que possa estar, mas se articula com a mídia internacional e ficam dizendo: olha, é o cara que tem um projeto Fome Zero Mundial, é o cara que tem um projeto isso, é o cara que defende o MST, é o cara que quer a inclusão social, é o cara que defende a comunidade LGBTQ, mas coloca a camisa do Che Guevara, que mandava matar quem era gay. Eles criam uma imagem como se ele fosse o Nelson Mandela, Exato. Sendo que o Nelson Mandela também já é comunista, extremamente problemático e ditador. É impressionante o negócio. Ele não serve nem para Nelson Banguela. Só tem um detalhe:
Se o Lula recebe esses afagos, o Brasil está se dando muito mal. Porque não apenas a credibilidade do Brasil caiu por causa de todos os riscos que são apontados pela política econômica e pela política financeira do Lula, interferindo no Banco Central, mas como as posições do Brasil como Estado, contrário ao Ocidente na questão da guerra da Ucrânia, contrário a Taiwan na questão que envolve a China, contrário a Israel em relação ao Hamas, o Brasil, sim, está se tornando um pária internacional. Olha, agora. Eu queria ter o telefone do Luiz Cláudio Lula. Se alguém me conseguir, sabe por quê? Eu acho que ele vai saber responder por que não tem mais o cercadinho lá em Brasília. Eu acho que ele está com medo de alguém pular. Eu queria perguntar, confirmar esta informação com Luiz Cláudio Lula.